Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, sou engenheiro técnico comercial da Bidinvav. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vou aqui compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência na América Latina com projetos de sucesso utilizando as geocélulas, que são um dos nossos materiais mais versáteis que tem para aplicação em obras de infraestrutura e geotecnia de forma geral, tá? No final, quem tiver uma dúvida pode deixar também aí durante o vídeo os comentários, depois pode também acessar nossas páginas nas redes sociais e enviar suas dúvidas para nós, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. Bom, falando aqui das geocélulas, né? É um material extremamente versátil dentro aí dos geossintéticos. Vamos dizer que é um dos mais novos, né? Um dos últimos aí que foram lançados no mercado. Comentar um pouquinho da história das geocélulas, né? A geocélula, ela é um material tridimensional que ele é constituído de tiras de polietileno que são unidas para criar células, assim como colmeias, tá? Onde ela tem a função de confinar o material e melhorar as propriedades dos materiais que são confinados para aplicação em obras de geotecnia, né? As geocélulas elas foram desenvolvidas na década de 70, ali pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, onde eles tinham alguns desafios para descarregar os materiais da área do Exército em locais onde tinha um solo de baixa capacidade de carga. Tá? No início, era um material assim, bem simples, né? Em alguns casos, alguns tubos soldados foram testados. E com o passar dos anos, foram desenvolvidos novas técnicas para produção, novos materiais para sua composição, e até mesmo hoje já industrializado, se tem aí um material mais uniforme, um material com diversas características diferentes, que diferenciam de um material para outro, e também aí novas tecnologias para os polímeros de produção desses materiais. Bom, e como é que funciona a geocélula? É um material aí que serve para confinamento, né? Como que funciona a geocélula? Esse formato tridimensional, ele gera um efeito de confinamento, tá? Como os solos granulares, que normalmente são utilizados em obras de forma geral, materiais que não têm coesão, e quando eles não estão em confinamento, eles possuem uma baixa resistência por ter uma baixa interação entre as partículas. Já com o confinamento desse solo, né, você tem uma melhora na interação entre as partículas, tendo uma maior resistência, e assim você consegue elevar a rigidez e o módulo de elasticidade desse solo. E aí você tem uma melhora considerável das propriedades desse solo, né? E essa característica de confinamento e melhoria das propriedades do solo coloca a geocélula como uma solução para aplicação em obras de geotecnia, onde é necessária aplicação para suporte de carga, né? E devido a essa estrutura tridimensional, a geocélula preenchida ela pode proporcionar o confinamento lateral às partículas do solo dentro das células de duas maneiras. Primeiro, entre o atrito do material de preenchimento e a parede da geocélula, né? E o material granular, reforçado com a geocélula, ele atua como um amortecedor para evitar que o solo se desloque para o lado superior da área de carga, da área onde é aplicada a carga, né? E as geocélulas submetidas às cargas, elas funcionam com três mecanismos principais de reforço. As estruturas reforçadas com geocélula, elas apresentam a resistência à flexão, e também ao cisalhamento, e elas interceptam o plano de falha do subleito, né? Que já é uma área já usada com a geocélula.
O segundo efeito é o efeito da membrana tensionada, onde também conhecido como o efeito de viga, onde a tensão desenvolvida no colchão, né, formado pela geocélula, ele resiste à carga vertical, né? Entretanto, para gerar esse efeito de membrana tensionada, a estrutura ela deve se deformar significativamente, né? E como a seção reforçada da geocélula ela é mais rígida do que o solo ao redor, a superfície curva ela exerce uma reação para cima, o que reduz a tensão aplicada na área, no subleito onde foi instalada essa geocélula. E o terceiro efeito é a distribuição das tensões, que ao incluir a geocélula e gerar o efeito de confinamento, ela aumenta a rigidez da camada reforçada, distribuindo as tensões e reduzindo a tensão na interface entre o material granular e o subleito, né, da área onde foi aplicado. Esse efeito ele aumenta a capacidade de suporte do material de fundação, né? Você tem como você distribui a carga e distribui também melhor essa carga aí pela área onde ela é aplicada, né? Transferindo assim menores tensões para o subleito, né? E quais são as aplicações da geocélula em infraestrutura viária, né? O reforço do subleito, né? Bom, quando a gente vai construir uma estrada ou até outro tipo de estrutura, né? Normalmente envolve grandes desafios quando se encontra subleitos com solos muito moles, né? Tanto para os projetistas quanto para os construtores. Existem várias técnicas convencionais para melhorar esse solo mole, em alguns casos substituição de solo, estabilização química, né? Entre outras técnicas, né? E qual que é o mais convencional utilizado até para a estrutura viária? É fazer uma proteção desse subleito utilizando camada de material granular, né? Um material que possua uma maior resistência e rigidez. E ao utilizar essa camada de material granular, é dimensionada uma estrutura, né, que resista à carga imposta pelo tráfego, no caso de uma via, durante a vida útil dessa via, e que diminua também a carga que será transferida para o subleito, né? A partir disso, é dimensionado a estrutura de um pavimento, né? Então, a ideia é obter uma plataforma de carga, né, suficientemente estável sobre o subleito, que permita aí a construção dessa estrutura, tá? A estrutura do pavimento ela é um sistema multicamadas, né, dimensionados para resistir a todas essas cargas. E a geocélula ela é aplicada dentro dessa camada de reforço do subleito, né? Então aqui o melhoramento da camada ela é obtida pelo efeito de viga semirrígida, que a geocélula proporciona à estrutura, né? Reduzindo assim também um outro benefício, reduzir os volumes de escavação, a quantidade de material também que se movimenta numa obra, né? Que isso também é muito importante para o desempenho aí das obras. E também a característica dos materiais de preenchimento. E você pode ter uma redução aí do uso de materiais mais nobres, podendo utilizar materiais menos nobres, muitas vezes de custo menor, materiais com disponibilidades mais próximas das obras, tá? Aqui a gente tem algumas imagens de aplicação da geocélula nas camadas de reforço de subleito. Também para vias é possível utilizar a geocélula no reforço da camada granular, né? Aí a gente está falando ali já das camadas de base, subbase, que nesse caso consiste na instalação da geocélula nessas camadas granulares. A grande vantagem de utilização da geocélula nessas camadas é a redução da espessura dessas camadas, tá? Então você ali pode ter uma redução bem significativa tanto da camada também com relação ao uso de materiais menos nobres também, que geram aí um custo menor para a execução da obra. Aqui a gente tem também duas fotos da aplicação. Muito similar para o reforço de subleito, a diferença é a camada que ela é aplicada.
Bom, uma outra aplicação também é para reforço de aterro, né? Quando se tem a necessidade da construção de aterros sobre solos moles, né? Esses aterros também, até após a construção do aterro, com as estruturas que vêm logo acima dele, eles vão transmitir uma pressão para a área, para essa área de solo. E essas tensões de cisalhamento, elas podem ser muito maiores do que a capacidade de carga do solo, causando falhas na base do aterro, né? Então, nesses casos, é onde é necessário também construir um reforço da base desses aterros, e as geocélulas funcionam muito bem, funcionando como um distribuidor das cargas desse aterro, né? E também reduzindo o volume de escavação, transporte de material, uso de materiais também menos nobres. Aqui a gente tem uma ideia de como seria a utilização de uma geocélula na base de um aterro. Aqui já uma foto de aplicação também. Um sistema bem simples de instalação. Bom, já entrando diretamente nos nossos casos de obras, onde aqui eu vou compartilhar 2 casos de obras que nós temos, 2 casos de sucesso para reforço de pavimento. Esse primeiro caso é da concessão rodoviária da rodovia Neiva Girador, é a unidade funcional 3, que foi feita no departamento de Tolima, na Colômbia. Para contextualizar um pouco mais sobre essa concessão, sobre essa obra, né? Essa daqui era uma concessão rodoviária que localizada no departamento de Cundinamarca, no sudoeste da Colômbia. Aqui a gente tem um mapa de toda a obra, né? Ela é uma obra que foi dividida em 5 lotes, porém essa solução com geocélula foi aplicada no lote 3, né? Ela é uma via de pista simples, que tinha mais de 50 anos de construção, então aí ao longo desses 50 anos de via, ela foi feita diversas manutenções, né? Por diversas vezes apresentação de problemas no pavimento, então ele tinha, por conta aí dessas manutenções, ele tinha muitas características peculiares a essas manutenções. O ano desse projeto foi o ano de 2019 e a obra foi no ano de 2020, né? Para a implementação do projeto, né? Foi analisado algumas características do projeto original. Então a gente estava aí falando com uma estrada de aterro com altura máxima de 3 metros, né? Dentro desse aterro que foi utilizado, foram encontrados aí, materiais inapropriados para a construção de um aterro rodoviário. Então a gente está falando aí de uma presença grande de solos finos, um limite de liquidez elevado, né? Um índice de plasticidade também muito elevado para esses materiais do aterro. Também uma porcentagem de matéria orgânica também elevada. É uma obra que até pela foto, em muitos pontos, você tinha uma umidade no pé de aterro bem aparente. Isso uma característica por passar em diversas regiões de plantação de arroz, né? E, inclusive, o pavimento apresentava diversas deformações por conta do período de vida de construção dessa estrada. Foram feitos vários recapeamentos dela. Então, em alguns pontos, o revestimento asfáltico ele tinha aí umas espessuras maiores do que 25 centímetros, tá? Então, dentro de umas seções aí com 10 quilômetros foram identificadas diversos afundamentos longitudinais, ondulações, trincas. Então, basicamente, esses eram todos os problemas que essa via apresentava, né? E o projetista para essa obra, ele avaliou 3 opções dentro do projeto, né? Para a reabilitação do pavimento. Dentro dessas 3,
alternativas, elas basicamente eram muito parecidas, tá? Que era a remoção de parte do revestimento asfáltico e da base granular, né? E a construção da base, né? Então, a primeira alternativa era uma construção de uma base estabilizada com cimento e revestimento asfáltico. Na segunda alternativa, era a construção de uma base tratada quimicamente, um revestimento asfáltico, e a terceira alternativa era a construção de uma base estabilizada com emulsão asfáltica, tá? Eles estavam mais propícios a utilizar a alternativa número 1, que era a que se enquadrava melhor para as condições de construção da obra. E essa foi a solução adotada, e dentro dessa solução foi analisado a utilização da nossa geocélula, tá? Onde a geocélula ela entrou dentro da camada granular, né? Então foi mantido a mesma seção, né? Com remoção de parte do revestimento, com a remoção total do revestimento, parte da camada granular, né? Foi inserida uma geocélula de 15 centímetros, preenchida com asfalto reciclado. Depois foi completado essa diferença com asfalto reciclado e depois a construção do revestimento asfáltico, né? Bom, essa utilização da geocélula e também foi utilizado um geotexto de separação, né, entre o material granular remanescente e a nova camada. Essa solução ela teve uma equivalência estrutural considerando um MIF de 3, que é uma característica utilizada pro dimensionamento, né? Ela teve um efeito de viga semirrígida, né, que gerou aí uma melhor distribuição da carga e exigiu menos do aterro. Também teve o uso de material de especificação menos nobre, né, como se utilizou o asfalto reciclado, como era uma via onde tinha muito asfalto para ser removido, então era um material que tinha em abundância, então isso daí gerou uma economia muito grande, tanto do ponto de vista econômico quanto também ambiental. Pôde-se utilizar o material da própria via, e nesse projeto todo foram instalados mais de 100 mil metros quadrados de geocélulas, tá? Aqui a gente tem uma ideia de como é que ela foi instalada, que o processo de conexão dos painéis, espalhamento do material de preenchimento e depois a compactação, né? Aqui a gente tem uma foto mais recente já da via finalizada, e essa obra aí foi em 2020, né? E até então ela está em perfeitas condições de uso. Bom, esse segundo caso que nós temos também foi executado na Colômbia, foi feito em Barranquilha, o nome Projeto Barrios a la Obra. Ele é um projeto que foi executado pela Prefeitura de Barranquilha, né? Ele foi feito das ruas internas de um bairro localizado na cidade, né? Numa região de características de classe média baixa, uma região que tinha aí um tráfego de veículos de transporte público muito elevado. Por conta disso, tinha necessidade aí da revitalização e até mesmo a reconstrução de algumas vias dessa localidade. Uma das particularidades desse projeto, né, onde foi utilizado a solução com a geocélula, era buscar uma alternativa à solução convencional, que ali já tinham pavimentos muito antigos, com mais de 15 anos, né, e para a reconstrução desses pavimentos tinham muitas limitações, principalmente com relação à profundidade de escavação para a construção da estrutura do pavimento, uma vez que tinham ali a presença de tubulações para transporte de água, tubulações de esgoto, redes de comunicação, tanto telefonia como internet. Então, a solução
adotada com a geocélula se tornou viável pela possibilidade de redução na escavação, né, da fundação dessa via, né, e como a geocélula ali trabalha com a distribuição de cargas também, se reduziu as cargas que também eram distribuídas pelo subleito, assim, evitando a possibilidade de ocorrência de problemas futuros nessas galerias que ali existiam, né? Então, uma outra característica muito importante para a utilização da geocélula nesse projeto, e que também era um problema para a construção dessa obra, que no período em que ocorreu essas construções, foi num período onde tinham volumes muito altos de chuva, né? Então, a versatilidade da instalação também das geocélulas proporcionou aí uma execução mais acelerada dessas obras, tá? Aqui a gente tem também algumas fotos da execução, onde nós temos a instalação do geotêxtil, tecido, depois a instalação das geocélulas, preenchimento das células com material, né? Depois aqui a finalização e a construção do pavimento final, né? Para que a obra tenha sucesso, uma das fases muito importantes dentro do projeto é o processo de instalação, o correto processo de instalação. Isso vai permitir que se tenha a vida útil do projeto esperado seja atingido, né? E que o material também tenha o comportamento esperado dentro da obra. Então, as fases de construção são muito importantes, tá? Bom, dentro do processo de instalação, iniciando pela superfície de apoio da geocélula, né? Que nada mais é do que a área onde ela vai ser instalada. Importante, tanto na fase de projeto, diferenciar ter entendimento desse material que vai ter lá. Pode ser um material granular, pode ser um subleito, né? Uma base estabilizada. É preciso levar em consideração a utilização de um geotêxtil para separação, para evitar a contaminação e migração dos materiais granulares para essa nova estrutura, né? Então, isso é muito importante quanto à determinação do material, né? E a determinação também do geotêxtil que vai ser utilizado para separação. Se um geotêxtil tecido, um geotêxtil não tecido, essas condições vão ser analisadas e levadas em consideração de acordo com o CBR dessa área onde ela vai ser apoiada. Assim como a sobreposição do material, né, do geotêxtil, ela é muito importante também. Isso é levado em consideração também o CBR e o tráfego também que se espera depois dessa estrutura. No passo 3, a instalação dos elementos de fixação para a extensão dos painéis, né? São hastes, pode ser hastes metálicas, é o mais usual. São hastes que são instaladas no perímetro dos painéis, né? No limite da abertura desses painéis. Eles podem ter diâmetro entre 10 milímetros a 12 milímetros e comprimentos de 30 a 40 centímetros, né? Eles servem o quê? Para segurar o painel, para manter eles abertos durante o processo de preenchimento, né? Simplesmente para que ele mantenha a célula no tamanho correto para preenchimento. Esse espaçamento também é definido de acordo com os tamanhos das células, né? Então isso é levado em consideração na hora do dimensionamento, da quantificação e a localização para a instalação dessas hastes, né? Um quarto passo importante a ser levado em consideração para a instalação dos painéis são os pinos conectores. As geocélulas, normalmente elas têm ou 2,50 ou 5 metros de largura por 9 metros e 12 de comprimento, né? Então, tanto para uma área
longitudinal grande ou uma área a quadrada grande, é necessária a união entre os painéis, né? E o material mais indicado, onde você vai garantir que os painéis unidos terão ali o mesmo comportamento, é a utilização de pinos conectores. São esses pinos que são em duas peças, onde eles são ligados entre as células. Então você vem com 2 painéis abertos e conecta esses painéis. Essa conexão, ela normalmente é feita durante a instalação dos painéis, né? É feita nesse processo aqui, né? O painel ele é fixado nas hastes, né? Ele é armado nas hastes e antes de fazer a abertura, eles são conectados. Normalmente é feito nessa etapa da instalação. Então, esse quinto passo, que é a extensão dos painéis, onde é feito a conexão dos pinos e logo depois é feita a extensão dos painéis sobre a área que será aplicado. Importante também levar em consideração, dependendo da área onde for instalado, as interferências que podem ter aí, caixa de lobo, bueiro, todas essas interferências elas precisam ser levadas em consideração até mesmo na hora de se fazer a modulação da instalação dos painéis, né? O sexto passo é o material de preenchimento, né? Então o espalhamento também e a compactação do material logo em seguida. É muito importante que os equipamentos de espalhamento e também de compactação eles não entrem em contato direto com a geocélula para que não tenha danificação do material, que o material não sofra danos e aí perca a sua funcionalidade, né? Então, nós recomendamos ali que no mínimo tenha ali uns 5 centímetros para tráfego desses veículos, tá? Bom, finalizado o processo de instalação, outra parte muito importante, né, para a definição da utilização das geocélulas e no processo de determinação do material que vai ser utilizado, como a geocélula tem uma variação entre altura, abertura de célula, são muito importantes também os parâmetros de cálculo, né? Nós contamos aqui com uma equipe de engenharia que desenvolve projetos utilizando as geocélulas. Então, para desenvolvimento desses projetos, para desenvolvimento de propostas de soluções, são muito importantes eles levarem em consideração alguns parâmetros, né? O CBR do subleito, da área onde vai ser aplicado o material, é muito importante, né? Porque a partir dele que se começa a desenvolver e outras características, outras informações também, a partir deles que se começa a desenvolver o projeto da estrutura do pavimento, né? Os parâmetros geomecânicos também e do subleito, coesão, ângulo de atrito, essas informações sobre o material também são muito importantes, né? A geometria da geocélula também é um parâmetro que é levado muito em consideração, a abertura da célula, a altura da célula, as dimensões de aplicação da carga também, né? Porque o efeito de confinamento da geocélula depende diretamente da magnitude da carga e do material de preenchimento e das dimensões internas também da geocélula, né? A carga aplicada também é muito importante saber. E o material de preenchimento, né? Os parâmetros relacionados ao material de preenchimento são igualmente importantes. Coesão, ângulo de atrito, a densidade, tudo isso vai ser muito importante para que os nossos engenheiros possam analisar e definir melhor a solução que se enquadra para cada projeto. Bom, finalizando aqui, todos esses projetos, né, eles passam por um departamento de engenharia, onde nós temos aqui engenheiros de diversas áreas de atuação, engenheiros para a parte de pavimento, engenheiros sanitaristas, ambiental. Então a gente tem um departamento a nível de América Latina, né, que dá suporte para todas as empresas do grupo na América Latina.
Dentro do nosso departamento de engenharia também, nós temos um manual de geossintéticos, onde esse manual está dividido em 17 capítulos, são mais de 700 páginas. Ele é um manual online, disponível online, em formato digital, né? Gratuito também, está disponível gratuitamente. Temos um software que chama GeoSoft, soluções com geossintéticos, onde dentro desse software nós temos, além da solução com geocélula, também nós temos a solução para outros geossintéticos. Também é um software disponível gratuitamente para download. Nosso departamento também disponibiliza as especificações técnicas dos materiais, tanto da geocélula, as fichas técnicas das nossas geocélulas estão disponíveis nos nossos sites. E para todas as nossas soluções, todos os materiais que nós produzimos e comercializamos, todos eles também passam aí por laboratórios de análise de desempenho, que levam em consideração as normas vigentes no mercado. Nossos laboratórios também têm a certificação GAILAP, né? Eles são credenciados GAILAP, Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, né? E Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional 18001. Então, tudo isso para garantia aí dos materiais e do que é desenvolvido em nossas unidades de produção, tá? Agradeço aí quem pôde acompanhar a nossa apresentação, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade aí para nos mandar também, tá bom? Obrigado e até logo.